Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Muito obrigado a você que está inscrito neste canal, muito obrigado a você que tem visualizado esses vídeos. Que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E a palavra que eu quero meditar com você está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Queridos, a salvação do crente, ela depende unicamente e exclusivamente pela misericórdia e a graça de Jesus Cristo. Mas eu e você temos Ele como o nosso advogado se nós pecarmos. E a Bíblia afirma para nós que Ele é o nosso advogado fiel. Mas quando a igreja for arrebatada, Ele vai ser o juiz. Então eu e você, nós temos que pararmos de colocarmos a culpa em Adão. Por nossos erros, pelos nossos pecados, aquilo que nós estamos praticando no nosso dia a dia, e culpamos Adão. Porque Adão pecou e não. Eu e você, nós vamos prestar conta a Deus daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. A nossa negligência, a minha negligência, a sua negligência, o meu pecado, o seu pecado, é eu e você que vamos prestar conta a Deus. Nós que vamos pagar pelos erros e pelas nossas consequências. Adão, ele pagou pelos seus pecados e pelos erros que ele cometeu lá no Jardim do Éden. Nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa, mas o pecado de hoje é eu e você que nós cometemos. Nós temos que ir a Cristo. Então eu vejo muitas pessoas culpando Adão até hoje, coitado de Adão. O Adão pecou e tal, e ele comete pecado, prostitui, adultera, desobedece a Deus, não ouve a voz do Espírito Santo, cai na idolatria, na corrupção, fala mal do próximo e ainda quer culpar Adão pelos seus pecados. Adão não tem nada a ver com isso. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Então o diabo ele tem legalidade para agir sobre o pecado. Se eu peco, ele tem legalidade na minha vida para cuidar da minha vida, mas se eu recorro a Deus com o coração contrito, quebrantado, o advogado Jesus Cristo me perdoa. Amém, querido? Então esse é um estudo muito ótimo. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado como princípio ou poder ativo conseguiu penetrar na raça humana. Duas consequências decorrem disso. O pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. 2. Adão transmitiu o pecado do gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas. A partir de então, todos os seres humanos passaram a nascer propensos. Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes, nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão e que assim ela participou do seu pecado e por isso herda a sua culpa. Paulo não diz em nenhum lugar que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, nem o pecado de Adão foi lhes imputado. Todos são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. O único ensino no tocante a isso é que tem apoio bíblico e que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como propensão para o pecado e o mal. A morte entrou no mundo através do pecado e por isso todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu e você temos que parar de culpar Adão e recorrermos a Deus, confessarmos a Deus a minha culpa, o meu pecado diante dele, e ele como advogado hoje, ele nos perdoa, nos intercede por nós diante de Deus. Depois que ele arrebatar a igreja, ele vai ser juiz, aí não tem perdão mais, aí é o dia do julgamento, querido. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te livre você de todo mal,
para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.